Graça e paz, Deus seja louvado e agradecido na sua vida, na vida de cada um de vocês. Sou o pastor Silvio Dark, para mais um esmiuçando o texto, fazemos uma análise. E antes disso, gostaria de convidar você para entrar lá, acompanhar lá no canal PR Silvio Dark, se inscrever, dar o seu like lá também. Nossos vídeos são os vídeos às vezes um pouco polêmico, que eu digo na questão de interpretação, mas eu creio que de uma análise muito interessante. E nessa feita eu gostaria de analisarmos um termo muito usado nos nossos dias hoje, que é geração. E nós muitos falamos geração, principalmente com o termo geração de Samuel, né? Geração de Samuel. Mas o que é geração? O que é realmente geração? O que significa? Será mesmo que é a geração de Samuel? Como muitos falam, a geração que ora, a geração que é isso. Será que realmente essa geração de Samuel foi realmente assim? E será que quando nós falamos geração de Samuel, nós estamos atribuindo realmente a geração de Samuel mesmo, ou uma geração que Samuel fazia parte? É isso que eu quero convidar você para nós entendermos em mais esses esmiuçando o texto. E para isso, eu gostaria de convidar você a analisarmos junto, a lermos juntos, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, e os versículos de número 1 em diante. Primeiro livro de Samuel, 8, versículo 1 em diante, diz assim: Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel, e era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, Samuel. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já está velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Então vamos lá, vamos começar a entender isso aqui. Samuel, lógico, todos nós sabemos a história de Samuel, filho de Eucana e de Ana, que foi entregue a Eli, que era juiz em Israel, e foi criado basicamente por Eli. Agora a questão é a seguinte: primeiro, para nós começarmos a entender isso aqui, o que é geração? Eu separei algumas fontes aqui e vou estar lendo. Geração significa, por exemplo, ação ou efeito de gerar. Então, ação ou efeito de gerar. Isso primeiro. No segundo, a função pela qual um ser organizado produz outro semelhante. Então, o conceito da procriação. Começamos por aí. Terceiro, o que é uma geração? A geração, alguns colocam no termo latino, né? Generatione, também conhecido como procriação. É uma ciência biológica e o ato de se produzir descendentes. Em quarto, qual o tempo de uma geração? Aí nós temos entre 25 anos a 40 anos, que é o que vale aí, o que vai aí uma geração. Então, entre 25 a 40 anos. Então, dentro disso, geração são o quê? Filhos, netos, bisnetos, etc. Isso é uma geração. Então, isso
é uma geração. Agora, a questão que eu quero perguntar é a seguinte: nós estamos, quando nós falamos geração de Samuel, a geração que até então se falava é a geração de Samuel mesmo? Então, vamos lá, para começarmos a entender. No dicionário Aurélio, essa palavra geração, ela vai surgir como ato ou efeito de gerar, primeiro. Segundo, cada grau de filiação de pai e filhos. Terceiro, conjunto de pessoas nascidas pela mesma época. Quarto, o espaço de tempo, aproximadamente 25 anos, que vai de uma geração a outra. Isso, dicionário Aurélio. E eu quero chamar você exatamente para que você entenda realmente o que é o conceito de geração. Agora, separei um outro dicionário aqui, que é o dicionário da Bíblia Almeida. Pode ver aqui, quero mostrar, porque exatamente para você ter acesso a essa fonte da qual eu estou passando. Nesse dicionário vai dizer o seguinte: geração, sucessão de descendentes em linha reta, pai, filhos, netos, bisnetos, trineto, taraneto, por aí vai. Opa, então a gente já entrou aqui numa questão aí do gerar, né? Desse conceito do procriar, do gerar. E nós já entendemos que é 25, 40 anos uma geração. Beleza, tranquilo. Agora, também no dicionário Wycliffe ou Wycliffe, tá? Ele vai dizer o seguinte: geração. A palavra hebraica dor, ocorre cerca de 130 vezes no Antigo Testamento e dá a ideia de um círculo ou ciclo a ser completado. Portanto, ela significa o ciclo da vida de um homem. Pode dar a ideia do espaço da vida de um homem, como descreve até mesmo em Gênesis, né? Os descendentes de Abraão, né, que vieram retornar a Canaã na quarta geração, depois de terem sido afligidos durante 400 anos, em uma terra que não era suas. Aqui a palavra aparece ser equivalente à palavra Acádia, que é Durá, ou Daru. Uma vida como constata, uma inscrição. Entretanto, de forma geral, ela dá a ideia de um ciclo que começa com o nascimento de um homem e termina com o nascimento de seu filho. Ou seja, novamente entramos no ato do gerar. Isso significa, isso segundo o Wycliffe. Então, segundo Wycliffe ou Wycliffe, segundo Almeida e segundo Aurélio, ambos estão dentro da mesma linha, praticamente, de pensamentos sobre esse conceito de geração. Então, geração é o ato do gerar. Quando uma pessoa gera uma outra pessoa, aí é a sua geração. E essa pessoa que nasceu está dentro da geração dessa que a procriou. É por isso que Deus fala, e gerei. Tá? Então, eu vou repetir para que você entenda quando eu entrar na problemática do assunto. Então, geração, ela vem do ato de gerar, ou seja, uma pessoa gerou alguém, nasceu alguém. Então, essa pessoa que nasceu, ela é a geração dessa que a procriou. Entende isso? Então, ela está dentro dessa geração. A geração dessa que nasceu vai começar quando dela surgir alguém. Quando dela surgir alguém. Aí começa a geração dela. E é isso que eu preciso que você entenda. Agora, segundo Norman Champion,
segundo também Norman Champerl, e eu tô te mostrando aqui as fontes que é para você realmente entender, porque é muito fácil falar as coisas e não ter uma fonte, fica muito fácil. Tem muitos que falam, mas é fonte, você tá buscando isso de onde? Então, já te apresentei 4 fontes aqui. Norman Champerl vai dizer o seguinte, não vai ter como ler tudo, mas a linha de pensamento que se segue é a coerente da mesma, vai dizer o seguinte, o termo grego, aliás, esse termo vindo da Septuaginta, usou essa palavra, assim, no Novo Testamento, o termo grego geneá, a Septuaginta usou essa palavra para traduzir o termo hebraico. Ela indica as pessoas que viviam um determinado tempo ou uma determinada extensão de tempo. Também trata-se ao componente de uma genealogia, ou seja, uma geração, indicar uma família, um clã, um descendente. Também pode apontar para uma nação, conforme ver-se, aí tem essa passagem aqui, né? Período de tempo ocupado por uma geração. O sentido dessa palavra que se segue. Agora, na linhagem bíblica, uma geração que corresponde ao período de ocupação pela existência de toda uma geração. Usualmente, aparece como um período médio de 40 anos. Como, por exemplo, o período de tempo em que Israel vagueou pelo deserto, 40 anos, ou seja, uma geração. Então, ambos aqui se seguem uma única linha, até porque não tem como ter uma outra linha de pensamento dentro desse assunto, não tem como ter uma outra linha de pensamento, nem de interpretação, não há. A interpretação ela é única. Eu particularmente discordo piamente de pessoas que falam, eu leio um texto da Bíblia e entendo ele de uma forma, mas fulano leu o mesmo texto e entende de outra forma. Não, eu posso fazer a minha interpretação assim, mas a Bíblia, o texto, ele é único. O que ele fala para Francisco, ele fala para Chico, entendeu? Então não tem essa diferença. Então vamos lá, já que nós entendemos que geração é o ato de alguém gerar alguém, vamos lá. O que era a geração de Samuel? Como nós falamos, a geração de Samuel é uma geração que buscava, uma geração que ouvia a Deus, mas essa pronúncia está certa? Vamos lá. No capítulo de número 1 do primeiro livro de Samuel, a gente vai encontrar um negócio lá, algo interessante aqui na Bíblia. Olha só. Houve um homem, capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, versículo 1 em diante. Houve um homem de Ramataim, Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Preste atenção. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé e Efrateu. Aí a gente conhece que Eucana tinha 2 mulheres, tinha Penina e também tinha Ana. Então, esse Eucana, né? Esse Eucana é o que a gente precisa exatamente tomar aqui como base para nós entendermos esse conceito da geração de Samuel. Porque se nós conseguirmos tomar isso como base, nós vamos entender. Então, primeiro, Eucana. Eucana começa
do conceito Efraim. Efraim gerou Zufé, Zufé gerou Tu Eliú, Eliú Jeroão e Jeroão Eucana. Né? Então tudo isso de um conceito efraíta. De um conceito efraíta. Aí Eucana, e esse Eucana é interessante que ele era levita, descendente direto de Corá. De Corá, descendente direto de Corá. Isso, como nós já lemos aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 1, a gente já viu de onde esse homem ele vem. E Eucana, ele casa com Ana, e agora Eucana, através de Ana, tem-se Samuel. Tem-se Samuel. Opa! Samuel ele é entregado, quando nasce, uma variação entre 3 a 5 anos de idade aí, ele é levado pro templo, né? Ele é entregado lá a Eli, uma variação aí de 3 a 5 anos de idade. A Bíblia fala quando o menino desmamou. Tá? Agora, quem está em vigor aí? A geração de Samuel ou a geração de Eucana? Agora ficou fácil, né? Qual é a geração que está em vigor? A geração de Eucana ou a geração de Samuel? Lembra que geração é o ato do gerar. O ato do gerar. Então, Eucana agora gera Samuel. Então, Samuel está dentro da geração de Eucana. Porque Samuel, quando ele ouve a Deus, quando Deus fala com Samuel, ainda na casa de Eli, Samuel era simplesmente uma criança. Ele era assim, uma criança. O que estava em vigor aí é a geração de Eucana. A geração de Eucana vai terminar quando Samuel casar e ter filho. Quando Samuel ter filho, aí acaba a geração de Eucana, do qual Samuel está dentro. E começa a geração de Samuel. Está entendendo? Não é muito difícil. Então, Eucana gerou Samuel. Então aí nós temos a geração de Eucana, do qual Samuel está dentro. Dentro dessa geração de Eucana, do qual Samuel está dentro, Samuel ouve a Deus. Então seria, aí quando os outros falam, a geração de Samuel que ouve a Deus deveria ser a geração de Eucana. A geração de Eucana que ouve a Deus, já que Samuel é a geração de Eucana, que Eucana que gerou ele. Pegou? Eu sei que muitos vão discordar, mas a base é essa. A base é essa. Querendo ou não, a base é realmente essa. A geração... E depois nós vamos falar sobre a geração de Samuel, porque quando Samuel tem filhos, aí começa a geração de Samuel. Aí começa a geração de Samuel. Que Samuel já teve filhos, Samuel já passava dos seus 40 anos. Então vamos lá. Então preciso que você entenda isso. Jeroão gerou Eucana. E Eucana gerou a Samuel. Começa a geração de Eucana. A geração de Eucana. E já que essa geração que nós vimos que vai até o nascer de um filho, como nós vimos no dicionário, Wycliffe, nós vimos no Almeida, nós vimos no Aurélio, nós vimos em Norma Chambre. Então, essa geração de uma pessoa termina num prazo de 25 ou 40 anos. Opa, legal, beleza, eu sei que você é inteligente, você vai entender isso. Então, a geração Eucana gera Samuel. E agora começa a geração. E Samuel, quando nós falamos, geração de Samuel que ouve a Deus. A geração do Samuel, nós vamos entrar daqui a pouco nela, nós vamos ver que não foi isso tudo não, gente.
A geração de Eucana, sim, do qual Samuel estava inserido. Então seria a geração de Eucana, que ouve a Deus através do filho dele, Samuel. Pegou? Aí Eucana casa com Penina e com Ana. Com Ana, ele tem Samuel. E Samuel agora vai ter 2 filhos. Quando Samuel casa e tem filhos, encerra-se a geração de Eucana e vai começar a geração de Samuel. Agora sim começa a geração de Samuel. A geração de Samuel começa quando nasce o seu primeiro filho, que é Joel. O seu primeiro filho que nasce Joel. Começa a geração de Samuel exatamente ali. E aí depois nasce o segundo, que é Abias. Começa exatamente a geração de Samuel ali. Tá entendendo? Então vamos lá, vamos ver quem é a geração de Samuel. A geração de Samuel é a geração de que ouvem a Deus? Será que é isso mesmo? Você já leu o que aconteceu com os filhos de Samuel? Já leu o que aconteceu com os filhos de Samuel? Se você leu, certamente eu não vou nem precisar te explicar o que aconteceu. O que acontece com essa geração de Samuel. Lembra que geração é o ato do gerar. Eucana gera Samuel. Samuel está na geração de Eucana. Na geração de Eucana, Samuel ouve a Deus. Samuel fala com Deus. Quando Samuel casa e quando Samuel tem filhos, a geração de Eucana agora, a geração de Eucana, transmite para a geração de Samuel, ou seja, começa agora a geração de Samuel, saído, gerado de Samuel. A geração de Samuel começa quando nasce o primeiro filho dele, Joel, e depois nasce o segundo, Abias. E aí a palavra vai dizer o seguinte, vamos voltar lá no capítulo de número 8, para a gente ver a geração que eu falo que é os filhos de Samuel. Vamos lá? E sucedeu que tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Preste atenção. Porém, seus filhos, não andaram pelos caminhos dele. Dele quem? Samuel. A geração de Samuel aí. A geração de Samuel é uma geração falida. Uma geração caída. Uma geração que a Bíblia vai dizer o seguinte, não andaram no caminho do pai. O pai andou nos caminhos do Senhor, mas a geração que vem pós Samuel, ou seja, filhos de Samuel, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Ou seja, os filhos de Samuel eram totalmente desprovidos de qualquer conceito de Deus, de ouvir Deus, de falar com Deus, de seguir Deus. Era desprovido. Aqui nós estamos dentro da geração de Samuel. Essa é a geração de Samuel. Geração de Samuel é aquilo que vem pós-Samuel. Ou seja, filhos de Samuel. Essa é a geração de Samuel. Então não vamos confundir geração de Eucana com a geração de Samuel. A geração de Eucana, ela abrange Samuel até o nascer do filho de Samuel. Então a geração de Eucana, nós deveríamos dizer, ouve a Deus. Quem é a geração de Eucana? Samuel, que é o ato, é o que gerou, é o que Eucana gerou através de Ana. E quem é a geração de Samuel? Aí, Joel e Abias. E aí eu pergunto, eles ouviam mesmo a Deus? Deus falava com eles? Essa é a geração de Samuel. A geração de Samuel são os filhos deles, Joel e Abias, que se fizeram, não andaram, não seguiram absolutamente nada dos passos do pai. Absolutamente nada dos passos do pai. Antes se perverteram, se corromperam.
ao ponto dos anciões de Israel se congregarem, ou seja, se juntarem e vir a Samuel até Ramá e dizer, ó, eis que você já está velho, os seus filhos não andam pelos teus caminhos. E exatamente o declínio dos filhos de Samuel é que levou esses anciões, o povo, querer um rei. Querer um rei. Exatamente o declínio. Eles viram e falaram assim, nós não podemos ser julgados por alguém, por duas pessoas que se corrompem, se pervertem, se contaminam, não ouvem a Deus, Deus não fala com eles, ou seja, tem uma vida desprovida de espiritualidade, não tem como. E o medo desse povo aqui é exatamente porque Samuel iria morrer, de Samuel morrer. E se Samuel morre, os filhos ficariam perpetualizados ali como juízes. Opa, a nação estava o quê? Desculpa a expressão, estava na água, estava no sal. E é por isso que eles tomam a iniciativa. Junta tudo, se congrega o quê? Juntar, vamos até Samuel. Não tem como aceitar os filhos deles. Não tem como aceitar essa geração de Samuel. Essa geração corrompida, essa geração falida de Samuel. Não tem como. Lembrando que a geração de Samuel é quem? Os filhos. Essa é a geração de Samuel. A geração de Eucana, não. A geração de Eucana é uma geração que ouvia a Deus através de Samuel. Mas quando Samuel começa a dar seguimento à geração dele, que sai dele, aí a geração de Samuel, que Samuel gerando, aí não. Entendeu? A geração de Samuel é a geração que realmente ouve a Deus? Será que ouve mesmo? Ou será que nós estamos falando da geração errada? Ou não seria a geração de Eucana, uma geração que ouve a Deus? Então, com isso, eu termino aqui dizendo o seguinte, nós temos que tomar muito cuidado na interpretação e examinar a Bíblia. É bem verdade que lá na frente, Joel, propriamente dito, teve até filhos. Mas a geração de Samuel, esses filhos de Samuel, eles não ouviam a Deus. Então a geração de Samuel não é uma geração que ouvia a Deus, mas sim a geração de Eucana. Na vida de Samuel, sim, ouvia a Deus. Tanto é que ouvia que Deus falava com Samuel e nem falou mais com Eli. Agora, quando Samuel começa a dar sentido a geração dele, que saía dele, infelizmente, essa geração de Samuel, ela ficou desprovida de seguir os passos do profeta, juiz e sacerdote Samuel, infelizmente. Então, tire suas conclusões. Geração de Eucana que ouve a Deus ou geração de Samuel? Certamente não é a geração de Samuel que ouve a Deus. Um abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo Esmiuçando a Cristo.